E hoje, como já dissemos, uma entrevista aqui com o prefeito André Weck. Bom dia, André, tudo bem com você? Bom dia, Dirley, Valdomiro, Rodrigo, Thiago, bom dia especial para os ouvintes da Rádio Cidade. Obrigado mais uma vez pelo convite, vamos bater um papo aí, tirar dúvida da galera e falar um pouquinho do trabalho que a gente tem feito à frente da prefeitura. Quero começar falando sobre essa obra que a prefeitura de Brusque faz em conjunto, ou vai fazer em conjunto com o Guabiruba. Recentemente teve uma reunião aí com o prefeito de Guabiruba, né? E agora parece que está se encaminhando aí com o projeto, né, André? Exatamente, nós contratamos, salvo engano, há uns 15 dias atrás, os dois projetos, né, para execução da obra. E aí é o projeto completo, né? É o projeto executivo, toda a parte do licenciamento ambiental, enfim, é todo o pacote pronto para que, com isso em mãos, a gente possa estar efetivamente licitando a obra, que é uma parceria com o governo do estado, né? Metade dessa obra vai ser custeada pelo governador Jorginho Mello, hein? Uma parceria com os municípios e entre Brusque e Guabiruba. Então nós contratamos os dois projetos, tanto o da ligação Brusque e Guabiruba, quanto o do anel viário da Limeira, né? O do Brusque e Guabiruba, salvo engano, ficou R$149 mil, prazo de entrega do projeto 4 meses. Então a gente acredita aí que até o final do primeiro semestre a gente tem o projeto para daí licitar a obra. Tem um porém, Dilei, que é importante a gente já deixar claro, e com a transparência que a gente sempre teve, por este ser um ano eleitoral a nível de estado, a lei eleitoral ela tem algumas vedações da celebração de convênios. Então talvez a gente consiga licitar essa obra depois da eleição, né? Mas isso em virtude da própria lei eleitoral. A gente quer tentar firmar o convênio antes do prazo, mas aí depende de toda a tramitação burocrática junto ao governo do estado. Aí isso significa que essa obra não começa ainda em 2026? Então, se a gente conseguir licitar ela em outubro, novembro, acredito que a gente consiga começar, né, pelo menos ela no final do ano. Porque o início é aquela parte de supressão de vegetação, terraplanagem, né? Um trabalho que é mais tranquilo porque demanda menos pessoas e mais maquinário, né? Porque demora mais e que se tem mais dificuldade de contratação das empresas de uma forma geral, nessa questão de final de ano é o serviço braçal, efetivamente. Mas tem-se uma ideia do tempo dessa obra, mais ou menos, mesmo sem o projeto na mão ainda pronto, se tem uma ideia de quanto tempo seria para a construção dessa via? Entre 12 e 18 meses, acredito. É o que a gente estima, né? Porque a gente faz um traçado inicial, a equipe da engenharia precisa ter um croquis inicial para poder fazer a licitação do projeto em si. Então a gente está nessa estimativa. Como por exemplo, o lote 3 da Beira Rio, que a gente já teve a licitação, está na fase ainda, né, da licitação, a gente recebeu as propostas. E deve iniciar, acredito que entre março e abril a obra, por ser uma licitação internacional, os prazos delas são maiores, né, da entrega de documento, impugnações e tudo mais. São 2 anos, porque é uma obra bem mais complexa, vai prever o alongamento da ponte lá do Chico Motos também, né, que é uma outra licitação em paralelo, não é a mesma da Beira Rio. Então, dependendo de cada obra, a gente consegue ter a certeza na licitação. Por exemplo, quando a gente tiver em mãos o projeto executivo da ligação Brusque-Guabiruba, é entregue também o prazo de execução e a gente consegue, né, apresentar com uma clareza maior para a população o tempo que a obra vai demorar. Sobre Beira Rio, rapidamente, quando é que tem prazo para começar, para instalar ou para terminar a iluminação lá, para vocês possam efetivamente inaugurar a obra, né? Porque falta a iluminação. Tem alguma previsão, Dana? O lote 1 é para terminar agora em março, né? Os postes já estão colocados, e lote 2, salvo engano, em abril, o Rodrigo. Para que a gente possa ter toda a nova lote 1 e 2 da Beira Rio já iluminados. E, com relação àquela via que vai ser feita ali para chegar até o bairro Limeira, sei que vocês já estão fazendo conversações aí com empresários no sentido de definir, e parece que já chegaram a definir, né, aonde ela vai iniciar para a entrada do Limeira ali no Sorocaba, aquela região do Limoeiro, né? Isso, a gente tem conversado. Que tem uma parte que é um trabalho de engenharia, né? E tem uma parte que é a conversa com os proprietários dos imóveis, porque via de regra, quando a prefeitura vai passar uma via dentro do terreno de um particular, ela tem que desapropriar, ou seja, ela tem que comprar aquele terreno do particular. E dentro da nossa legislação, o interesse público sempre se sobressai. Então, ainda que o dono do imóvel não queira que a rua passe lá, se o poder público definir que ele vai passar, ele vai perder aquela terra, claro, vai ser pago o valor de mercado daquele imóvel. Só que a gente sempre busca fazer as desapropriações de lei de forma amigável, né? Então a gente conversa com o proprietário, E aí, às vezes,
a gente quer passar a rua por um lugar, mas o proprietário fala, não, já que vocês vão passar, então passem por aqui, que daí eu aproveito mais o meu imóvel e tudo mais. E nesse caso, os proprietários que nós estamos conversando, eles inclusive estão se propondo a doarem as terras. Sim, porque vai valorizar. Porque vai valorizar, quem tem tem bastante chão ali, que hoje está, de certa forma, trancado para sair para a rodovia e que vai passar uma via larga em que vai dar acesso para ele poder estar investindo lá em novos empreendimentos, novos galpões, novas empresas. Então, para ele é interessante também. E como a gente não vai ter esse custo de desapropriar essas terras, é justo também que a gente pelo menos escute, o proprietário do imóvel, a sugestão dele para ver se o traçado que ele vai sugerir faz sentido ou não faz, porque também não adianta, no caso, ele doar a terra, só que ele quer que a gente faça um traçado que vai encarecer muito a obra, e também não faz nenhum sentido. Sim. Por isso que essa conversa ela é importante, então a gente tem que tá nesse processo de conversação, como o projeto foi contratado, está sendo elaborado, a gente está em paralelo fazendo essas conversas para que, quando o projeto seja entregue, atenda o interesse público, naturalmente, mas também possa estar atendendo ali os proprietários que estão se dispondo a doar essas terras para o município. Qual vai ser a distância ali? Ali são cerca de 7 quilômetros. Porque ele prevê toda a revitalização da rua José Zucco ali, da entrada da frente da igreja da Limeira Baixa. 7 quilômetros. E aí eu ouvi isso, que a ideia é o custo menor de obra. Quanto menos gasto com máquina, caminhão, enfim, quanto menos mexer no coisa melhor. Mas de qualquer maneira, eu já ouvi de empresário que está satisfeito com isso, que vai beneficiá-los e é isso que vai acontecer mesmo, que essa é a ideia, que você tenha uma outra via de acesso e que beneficie não só o empresário que está negociando essa terra, mas principalmente a comunidade, que vai ter Hoje o Limeira, eu tenho dito, viu, André, você sabe disso, hoje o bairro Limeira, talvez, eu não tenho essa estatística na mão, mas no olhômetro, no empírico, a gente tem visto aí que é o bairro que mais cresce na cidade de Brusque. Você é ali da região, você sabe disso, sim, né? Sim. Nasci e cresci mas não, com muito orgulho. Mas cresce em população, mas a demanda de serviço aumenta também, né? Então, a Limeira, segundo o levantamento que foi feito na elaboração do plano diretor, que foi aprovado ali em 2024, o novo plano diretor, a Limeira cresceu 50% em 10 anos. É o bairro que mais cresceu, na última década. Pela sua proximidade com Antônio Raio, por ser na entrada da cidade, por ser uma região que, como tinha muita plantação de arroz antigamente ali, então tem muita terra plana que permite a criação de novos loteamentos, então é um bairro que cresceu e cresce muito e que hoje tem alguns gargalos, Um deles é a infraestrutura. A Limeira tem apenas 3 acessos por Brusque, tem ali por Canelinha, depois por Camboriú, mas nós temos ali o da RVB, na altura do Antônio Raio, da Aradef Malhas, também no Antônio Raio, e pelo Poço Fundo, Nós temos esses 3 acessos de um bairro que cresce. Inclusive a gente tem projetos lá de loteamento para 1000 lotes que a gente não consegue dar o alvará para começar o loteamento porque o bairro não vai comportar, não tem infraestrutura para receber essas pessoas, porque daí é mais serviço de saúde, é mais serviço de educação, é mais transporte coletivo, e é um bairro que já sofre com a questão do trânsito. Então a gente tem que ter muita responsabilidade, e essa obra ela é fundamental para que a Limeira possa continuar crescendo, se desenvolvendo, não só na parte dos moradores, mas das empresas também. A gente tem muita empresa se instalando lá dentro, e com esse anel viário vai aliviar muito para principalmente quem vai sentido Gaspar ou sentido BR-101. Prefeito, como é que está o andamento da questão da licitação do transporte coletivo? Eu quero também entrar numa situação que aqui surgiu o debate e essa é uma boa oportunidade. Como é que, por exemplo, agora no transporte coletivo se implantou a questão da tarifa zero de domingo, e até uma redução do valor da tarifa de cartão, A gente sabe que hoje já há muito tempo tem a questão do subsídio que a própria prefeitura pega e coloca no sistema de transporte coletivo. Para implantar, qual foi a conta que a prefeitura fez juntamente com a concessionária atual para conseguir implantar essa tarifa zero a domingo e também para reduzir a tarifa no cartão? Aí a pergunta é quanto isso aumentou no subsídio, por exemplo, ou se aumentou, ou quanto aumentou no subsídio que a prefeitura paga? Se você puder passar o valor, quanto a prefeitura paga de subsídio hoje, para conseguir viabilizar quem realmente houve uma redução muito significativa. O próprio pessoal do transporte coletivo estima que uma pessoa que usa o transporte nos dias úteis tem até um desconto de R$50 por mês.
Qual foi a conta que foi feita para conseguir fazer essa redução e se puder falar como é que está a situação da licitação do transporte coletivo? Eu vou falar enquanto eu procuro aqui nos meus arquivos, porque foi tanta tabela que a gente viu para poder fazer essa redução, né? Que eu quero trazer o número exato aqui para vocês. Mas, em resumo, a gente já tinha previsão. Primeiro, eu vou falar como é que está a nova licitação. Nós publicamos ela no ano passado. Tivemos ali alguns pedidos de impugnação, que é quando a pessoa, né, as empresas, né, interessadas fazem alguns questionamentos. Tiramos o edital. Algumas das sugestões acolhemos, outras não, publicamos de novo. Respeitamos o que a lei exige, que é que ele seja encaminhado ao Tribunal de Contas previamente. Passou para o Tribunal de Contas, não houve uma manifestação formal naquele momento, a gente publicou o edital. E aí no final do ano, começo agora de 2026, o tribunal fez alguns questionamentos. Então a gente retira o edital, responde os questionamentos, porque a gente quer fazer o processo da forma mais transparente possível. E tudo que tiver que arrumar, a gente vai arrumar antes, porque depois aí é problema, né? Por que foi feito assim? Porque é um contrato que vai ter uma vigência grande de 25 anos. Então, tem aqui agora os dados aqui. E agora vamos para os valores, né? O subsídio atual, que seria o subsídio que a gente pagava por mês estava na faixa de R$462 mil, né? E ele vai ter um aumento de cerca de 130 mil aqui. Então vai para R$600 mil, mais ou menos. Isso. E são dados aproximados, tá, Rodrigo? Porque tudo isso depende agora do uso que vai ter, né? Porque a gente paga conforme o usuário pagou R$3,50, a prefeitura paga a diferença para dar a tarifa técnica ali. Então, certo. A gente, quando fechar um mês, eu vou conseguir trazer a informação com precisão. Olha, vai impactar tanto a mais de subsídio no mês. Mas isso já estava previsto quando a gente fez a lei orçamentária de 2026, a gente já previu esse subsídio, né? Então, não foi uma medida tomada no susto. A gente tem planejado isso, até eu tinha assumido esse compromisso já durante a campanha, né? De baixar, reduzir a tarifa. Então a gente fez o planejamento, na lei orçamentária já estava prevendo esse aumento do valor do subsídio, e claro, fizemos os cálculos com a empresa concessionária, né? E implantamos então a tarifa R$3,50 no cartão, lembrando, né? E gratuidade nos domingos também, porque a gente entende que as pessoas têm o direito de ter o seu lazer também, né? Então domingo ela pode ir em algum comércio na cidade, ela pode visitar uma família, né? A família, um amigo, ir em alguma praça, algum parque, enfim. Então a ideia era também proporcionar esse momento de lazer para a população, como um teste, né? E nada impede da gente tá avançando ainda mais, né, ao longo do mandato, entendendo que o subsídio é uma realidade que nenhum município vai conseguir escapar, né? Não tem como, se você começar a cobrar R$7, R$8 uma passagem de ônibus, como algumas cidades estão cobrando aqui no estado, as pessoas vão começar a fazer conta. Então ela vai comprar a moto dela, ela vai financiar o carro dela, e aí eu gero um problema de mobilidade. Brusque é uma das cidades que tem um dos maiores índices de veículos por habitante do Brasil, é quase 1 para 1. Então a gente já tem um problema de mobilidade. Então a ideia também quando a gente está investindo, incentivando as pessoas a usar o transporte coletivo, a gente está querendo também tirar, né, carros, motos da rua, para que as pessoas possam, né, mudar o seu modal de transporte. Então, mas eu vejo que Brusque já está adiantada nesse aspecto negativo, prefeito. Negativo em que seguinte sentido: o transporte público sempre foi tão deficitário. Eu conheço Brusque de 25 anos para cá. Lá em 25 anos atrás, quando eu comecei, eu andava de ônibus aqui dentro. Eu morava em Gaspar, vinha para cá. Hoje fica complicado. É possível reverter isso? Ou seja, trazer de volta essa cultura do uso do ônibus? Como tu bem mencionaste, a questão é que ela é cultural, né? Eu lembro da minha juventude que o sonho da gurizada da minha idade era fazer 18 anos para financiar o seu carrinho, comprar sua motinho, para poder ser independente, né? Sim. E quando a gente fala dessa proporção, que é 0,8, é quase 1 para 1, né, de veículo por habitante maior de idade, é um dado que tu não consegue transformar da noite pro dia. E aí vem aquela questão, né? O que veio primeiro, o ovo ou a galinha? As pessoas, elas não usam transporte coletivo porque ele era caro e deficitário,
ou ele é caro, deficitário, porque as pessoas não usam transporte coletivo. Então a prefeitura está fazendo a parte dela, que é a nova concessão, para que a gente tenha uma frota nova, que a gente possa construir os terminais regionais, né, e mudar essa realidade do transporte coletivo, reduzindo o preço da tarifa, para incentivar as pessoas a irem migrando, ou pelo menos ela possa ter as duas opções na hora de fazer a escolha dela, né? Entre adquirir o seu próprio veículo ou estar indo para o transporte coletivo. Não se muda da noite para o dia, né? Mas como você falou, isso é uma realidade que vem aí de 25, 30 anos, mas é importante dar um primeiro passo para quem sabe daqui a 5, 10 anos a gente consiga estar mudando essa realidade. Porque a mobilidade não é só o transporte coletivo, é também, né? Mas é a abertura de novas vias, né? É a questão do estudo da dinâmica do próprio trânsito, né? Incentivar outros modais, bicicleta e tudo mais. Então a gente tem que atacar por várias frentes esse problema, que é o problema de todas as cidades do Brasil. E uma cidade como Brusque tem crescido muito acima da média nacional, né? Não só pelos nascimentos, mas pelo efeito migratório. Exige também que a gente tenha essa atenção redobrada, né? sobre a mobilidade da cidade, que nos horários de pico, quem anda por Brusque sabe o problema que é. Eu vi esses dias uma reflexão sobre rádio, que hoje em dia tem muita emissora de rádio que o cara liga para lá, pede uma música, por exemplo, e o locutor não passa. Aí o cara, poxa, mandei a mensagem lá, liguei e não passaram. Por isso que nós fazemos questão daqui no Rádio Revista trazer a participação aí do nosso ouvinte. Vou começar com onde é que tá aqui, rapaz? Deixa eu ver a mensagem da Lígia. A Lígia mandou o seguinte: bom dia, Valdomiro. Por favor, pergunte ao prefeito quando vão passar recolhendo móveis jogados na beira da estrada. Acabei de passar perto da Passolini, entrada da rua José Winter, e me senti envergonhada, pois tínhamos uma cidade limpa e agora é lixo para todo lado. A Lígia Green, que mora ali perto, inclusive. Tem alguma ação nesse sentido, prefeito? Olha, eu sou um cara tão indignado quanto a Lígia com isso. Tão indignado quanto. A prefeitura tem a sua responsabilidade, sim, de estar fazendo a limpeza, de estar fazendo a recolha disso. Mas o povo, e aí me pergunte, né, me perdoe ali a expressão, mas temos algumas pessoas assim que são muito porcas. Desculpa, assim, até o termo, tá? Porque não faz sentido. Poxa, aconteceu, vou me descartar um móvel, vou descartar um sofá, vou descartar, né, qualquer coisa de um volume um pouco maior que a Recicle não pega. Qual é a regra? A responsabilidade é do proprietário, é do morador. Ele tem que hoje contratar uma caçamba de entulho para ir lá fazer a recolha, tudo certo. André, mas a caçamba é muito cara, o volume às vezes não compensa, eu vou tirar um sofá e tal. Ok, diante disso, a prefeitura está trabalhando já, e nós vamos implementar, quero eu ainda esse semestre, né, um programa municipal de recolha, que a gente está estudando qual é o formato. Se nós vamos botar, assim como é a coleta seletiva, ó galera, segunda-feira serão essas ruas, nas terças serão essas ruas, né? A gente vai contratar um aterro e a prefeitura vai fazer com equipamento próprio, que agora a gente comprou, né? Investiu 20 milhões em maquinário, para a gente fazer essa recolha desses materiais e o descarte regular deles, porque o problema não é recolher, gente. O problema não é recolher. Onde colocar, né? É onde colocar. A gente fez emergencialmente, se vocês lembrarem, quando deu a enchente, a gente fez ali na frente da arena. Lembro. Né? E fica feio, mas era o lugar que tinha, né? A gente não tinha tempo, tinha que limpar e levar para algum lugar. Hoje a gente tem um contrato da concessão de resíduos sólidos com a Veolia, mas esse contrato não contempla esses volumes. As pessoas às vezes acham, por que não leva lá na Veolia que tem um aterro aqui perto? O contrato não prevê. Então a gente vai fazer a contratação de um novo contrato, só para fazer esse tipo de descarte. Inicialmente a gente pensou até em fazer pelo SAMAI, mas a gente vai fazer pelo Obras, porque o Obras a gente tem mais estrutura para dar conta. O SAMAI está descartado, então. O SAMAI está descartado, vai ser pela Secretaria de Obras. Então a gente quer ainda nesse primeiro semestre tá dando essa opção. E aí eu falei isso numa outra oportunidade, Valdomiro. A gente vai dar a opção da pessoa fazer num custo bem mais acessível, né, bem mais barato, do que contratar aquela caçamba, né, do entulho. Para dar essa oportunidade para a população fazer a coisa do jeito certo. E a gente vai endurecer a fiscalização, porque você que está me acompanhando, que vê alguém descartando, grava, filma, denuncia, porque daí você está ajudando a cuidar da sua cidade. Depois não adianta reclamar da prefeitura. Se você vê algo e se omite, você é tão responsável quanto o cara que jogou o lixo lá. Então a gente vai endurecer na mesma medida que fez da lei da pichação, do combate à pichação. Multa de R$5 mil e recompensa para quem ajudar a denunciar, porque daí incentiva as pessoas a estarem, né, flagrando as pessoas que fazem esse descarte irregular, que gera um ônus para o município e gera, como a Lígia bem comentou, ela está completa de razão. Você olha pela cidade, você anda e você vê aquele entulho lá, dá um aspecto da cidade suja, desorganizada. Só que hoje, se a prefeitura ficar só limpando o que as pessoas fazem de errado, né,
eu não consigo ter a estrutura para fazer o que a prefeitura tem que fazer, que é cuidar e fazer a manutenção da cidade. Então é importante nesses momentos a gente compartilhar a responsabilidade, que não é só da prefeitura, é principalmente da população, da conscientização de quem vai fazer o descarte, fazer de forma regular, do jeito correto, a gente vai oportunizar isso de uma forma num custo mais acessível, e quem vê fazendo isso, descarte irregular, gravar, filmar e denunciar. Isso vai ter um custo para o cidadão, esse serviço, então? A gente está levantando ainda, Valdomiro, se a gente vai conseguir absorver pelo município ou não, tá? Que tem duas modalidades ali de contrato que a gente está estudando, né? E o custo ele vai depender se a gente vai fazer passando todos os dias, né? Ou se a gente vai fazer por demanda. O cara vem, ele liga e aí a prefeitura vai lá e já prepara para recolher. Então a gente tá estudando esse formato ainda. Eu te faço essa pergunta até porque eu sei que tem gente pensando, pai, eu não faço isso, eu vou ter que pagar pelo porquidão do outro. Mas aí a ideia é cobrar de quem vai fazer o descarte, né? Entendi. Aí não vai ser um custo compartilhado para toda a cidade, né? Porque de fato não faz sentido, né? Sim. Esse descarte poderia ser centralizado em algum ponto? Então, existe uma ideia de repente centralizar? A gente está estudando, mas se a gente cria um ponto fixo, corre risco de virar um lixão setorial, né? Então se eu vou lá na Águas Claras, quem quiser fazer descarte, traz aqui nesse imóvel. Às vezes o cara está 2-3 quilômetros, ele não vai querer levar até lá. E aí a galera vai começar a despejar qualquer coisa lá, entulho e não entulho, e aí você começa a criar um problema que hoje não existe. Então a nossa ideia é fazer que a pessoa, endereço tal, ele vai ligar, olha, amanhã eu vou descartar aqui na frente, meu endereço é esse. Então, quando ele fizer o descarte, a prefeitura vai lá e já faz a recolha na frente do imóvel. Que é mais fácil a gente se deslocar até lá do que muitas vezes o cidadão levar até um ponto no bairro dele. A Vânia do Águas Claras está fazendo aqui uma solicitação, eu só não entendi o que ela fala aqui de capela mortuária, mas ela diz o seguinte, a Vânia do Águas Claras, ela está trazendo uma reclamação aqui de que está faltando médico no Paquetá. O médico saiu e como é que fica a saúde dos idosos e das crianças? Está trazendo essa situação, prefeito. Sim. Paquetá. E ela fala também sobre R$900 se não tiver plano funerário, é uma sujeira total. Não entendi aqui o que a Vânia está trazendo, mas se a Vânia pudesse ser mais específico com relação a funerária, alguma coisa assim que ela está trazendo. Vamos lá. Valdomiro, pergunta ao prefeito por que no Sirópolis só tem ônibus nos horários de trabalho, pois é um lugar que precisa de mais horário. Até hoje não entendi porque o ônibus na linha Limeira Baixa não entra aqui. Sirópolis é o loteamento Ciro Gevaerd. Só vou responder primeiro a Vânia, né? Isso. Em relação ao Paquetá. Vânia, manda pra gente ali desde quando que tá faltando médico, porque hoje a gente tem, né, todas as equipes completas. Às vezes acontece do médico ACT encerrar o contrato, né? E aí vai 1-2 dias até a contratação de um novo. Às vezes acontece do médico, pode ficar doente também, pode ter um problema pessoal, isso acontece também, mas não é para faltar médico mais do que um dia, né? Porque a gente tem os médicos de backup, né? Que tem esse papel, faltou médico, ele vai lá cobrir, e a gente tem o consórcio também, que tem médicos disponíveis que em 24 horas a gente faz o pedido, no dia seguinte o médico está lá para acionar. Então não é para faltar médico em nenhuma UBS por mais de um dia, em casos excepcionais ainda, né? Um caso excepcional. Então se ela puder nos mandar ali mais detalhadamente, desde quando, se a equipe dela, né? Qual é a equipe dela, porque acho que o Paquetá, salvo engano, tem 3 equipes, então para ajudar a gente também a estar verificando essa situação. Em relação ao Sirópolis, os avanços de horários de linha de ônibus, eles dependem aí sim do novo contrato, né, da nova concessão. A gente até fez algumas ampliações agora, junto com essa redução da tarifa, mas a empresa também tem as suas limitações. Por quê? Com a nova concessão, ela pode sair agora em março, abril. Ela pode ser a qualquer momento. Então a empresa também faz conta. Poxa, eu vou investir comprando ônibus novo, botando mais ônibus na rua, sendo que, né, vou fazer um investimento para daqui a 2 meses eu ter que tirar tudo fora. Sim. Então a empresa também ela coloca esse risco na ponta do lápis, e tudo que a gente coloca a mais acaba encarecendo a questão do subsídio. Mas todo esse estudo das novas linhas, né, com a construção dos terminais regionais, vai ter um ali no Santa Terezinha que vai atender também a região da Limeira. A tendência é que a gente tenha mais linhas. Então eu vou ter, por exemplo, quando tiver o terminal regional da Limeira, eu vou ter Limeira Santa Terezinha com frequência, né? Então vai ter mais opções para além dos horários de trabalho. A Luciana pergunta o seguinte: será que com tudo que o prefeito falou sobre o Limeira não caberia uma escola estadual aqui também, pelo crescimento? Essa é uma demanda que eu recebo já há muito tempo, desde a época de vereador, né? O Estado, ele tem feito uma política de municipalização das escolas, né? Municipalização. Então,
Teve um debate até um pouco acalorado, ano passado, retrasado, em relação ao Padre Lux, não sei se vocês lembram, Faz né? 2 anos, sim. 2 anos, né? 2 anos. Então, isso tem que ser muito bem debatido com a comunidade. Então, o Estado ele quer centralizar, reduzir o número de escolas estaduais, municipalizar que eles puder, mas é claro que ele tem essa questão de oferta. Hoje o pessoal da Limeira tem que, né, se direcionar até o Santa Terezinha, né? Ou o Oswaldo Reis, que eu também acho que teve alguma redução de turmas ali, né? Salvo engano. Como é estadual, a gente não acompanha tão próximo assim, né? Mas é uma demanda que eu tenho ouvido, né? Recentemente, faz tempo que eu não escuto, para ser bem sincero, mas há muitos anos que as pessoas têm cobrado essa questão de uma escola estadual. Tem a questão de espaço, né? Onde fazer, né? E um acordo com o Estado, né? O Estado até construiria, mas não para eles fazerem a gestão da escola, mas sim para o município. E aí, como a demanda de ensino médio, o município não tem essa competência, nem pode, né? Se você lembrar, acho que foi o Dom João Becker ou o João Hassmann que tinha... João Hassmann, né? Tinha ensino médio, o Ministério Público foi lá, a Prefeitura teve que parar com o ensino médio. Então, é uma discussão um pouco mais complexa, que daí não depende só da vontade nossa ou do governo do Estado, mas de entender, né? Se tem essa demanda de alunos da Limeira, eu acredito que tenha, porque a Limeira tem crescido muito, né? E hoje eles têm que ir até o Santa Terezinha, e aí do Estado também da capacidade de investimento dele e das prioridades que ele tem. O prefeito, aproveitando, eu estou tentando achar a mensagem aqui, mas houve 2 situações que eu vi essa semana em relação ao ar-condicionado nas escolas. Inclusive, um deles aqui mandou hoje de manhã, e eu não estou localizando aqui, dizendo que na escola, acho que foi a Rutiné, né, Rutiné? No Limeira Baixa, o professor disse que não dá para ligar o ar-condicionado porque senão sai um cheiro muito ruim lá. Tá chegando até o senhor, até a secretaria, a questão de manutenção, de falta de ar-condicionado nas escolas? O problema nosso hoje não é tanto de manutenção do ar-condicionado, é da rede elétrica. Então a gente tem escolas muito antigas, né? E que a gente tem feito essa estruturação, né? Tá fazendo agora a questão do Paquetá, Limeira, a Augusta Dutra também tá para ser feito, da gente ter que fazer toda a parte elétrica, porque como essa questão do calor, né? Parece que cada ano que passa vai ficando mais quente no verão, né? Sim. Então hoje não tem como você ter aula no verão sem ar-condicionado, né? Inclusive e sobretudo nas escolas aqui do município. Então a questão não é de equipamentos, é da estrutura da rede elétrica das escolas que a gente tem investido agora para fazer, né, a manutenção e a substituição em várias delas, né? Porque havia uma demanda de consumo de energia, né? Agora a demanda ela triplicou em muitos lugares e tem lugar que a gente não é só trocar fiação, é fazer uma entrada de energia nova para a escola, né? Então a gente tá fazendo esses investimentos, né? São casos hoje ainda pontuais, tá, Valdomiro? Não é uma realidade na rede de educação essa questão do ar-condicionado, mas às vezes de ligar muitos ares ao mesmo tempo cai na energia lá, o disjuntor e aí tem que fazer esse remanejamento. Mas nossa equipe já estão trabalhando aí para resolver esse problema. A Ana está perguntando aqui sobre algum estudo ali na saída da Ramatex para a rodovia Antônio Rai. Tem algo nesse sentido? Porque ali é bem complicado também o fluxo, né? Tem. Ali tem um estudo de fazer um binário ali, né? Quando a gente chegar com a obra da revitalização do Antônio Raio, que hoje está até ali aproximadamente a Tutiagro, né? A ideia é quando chegar até a próxima etapa, que vai até a frente do posto de combustíveis ali da Nova Brasília, é que a gente faça um binário, ou seja, uma via só entra no bairro, provavelmente essa ali da Ramatex, e a outra só sai, que é a do posto de gasolina. Também facilita um pouco o trânsito naquela região que de fato é um problemaço ali, né? A gente tem um problema grande de trânsito ali, principalmente quem vem ali da Limeira, né? Eu quando venho lá, vou visitar, né, meu pai, minha avó, a minha mãe, a gente volta ali pela Nova Brasília, e aquele cruzamento ali que está saindo da Ramatex com Antônio Raio ali é terrível, é perigoso, né? Porque tem o pessoal que está vindo lá de baixo da Santa Rita, subindo ali na altura onde era Brusque Caminhões ali, né? A Viviana, que mora no Volta Grande, estava acompanhando aí quando o senhor falava do crescimento do Limeira, e ela mora no Volta Grande, e ela disse o seguinte: o nosso bairro só vem crescendo a cada dia, sempre tem um novo loteamento, e a escola não comporta mais isso, sala de aulas com 30 alunos, escola pequena, sem contar que parece que nosso bairro está abandonado. O que se tem em relação ao Volta Grande, prefeito? A Volta Grande é um bairro que, ela tem razão, tem crescido muito. Os bairros mais ao norte da cidade, que são, né, quem vem ali de Itajaí, quem vem de Gaspar, que tem esse acesso mais facilitado, eles têm crescido muito. Volta Grande ele não é diferente. A gente tem alguns problemas crônicos que a gente tem trabalhado. O pessoal do loteamento Florência ali que sofria muito com a falta de água, né? O Cesare conseguiu ali com a equipe do SAMAI fazer um trabalho para mitigar esse problema.
E claro que com o crescimento da cidade a gente tem um crescimento da demanda, né? De serviços públicos, saúde, educação e tudo mais. Então a gente tem trabalhado tanto nessa questão de ampliação. A escola da Volta Grande tem um problema que é espaço físico ali, né? Que limita um pouco a ampliação. Mas a gente tem trabalhado junto com a Fran e toda a nossa equipe, e esse ano a gente vai avançar, não necessariamente na construção de novas escolas, mas da ampliação daquelas que têm demanda. Porque antigamente, Valdomiro, a demanda que a gente tinha era só de vaga em creche. Sim. Se a gente pegar 5, 6 anos atrás, ninguém reclamava de falta de vaga ali de 1º ao 9º ano. Praticamente não existia. Era vaga em creche, principalmente os pequenininhos, que as turmas são menores. Só que a cidade tem crescido tanto, e essas crianças que eram bebês agora já estão chegando na idade dos anos iniciais, que agora a gente tem essa demanda também. O Estado também tem feito uma política de não abrir algumas turmas ali, né? E aí o município tem que absorver. Então, é uma questão complexa essa questão de crescimento. Quando a gente fala que a cidade tem crescido, a gente está falando aí de 5 a 7 mil pessoas por ano, né? É muita coisa, né? E a gente tem trabalhado para dar conta da demanda. Então, é natural que a gente não consiga atingir o nível de perfeição que as pessoas querem no momento que elas querem, né? O que também não nos exime dessa responsabilidade de estar trabalhando para sempre estar melhorando e disponibilizando mais serviços aí para a comunidade. Tem 2 amigos meus que estão bravos aí contigo, prefeito. Meu Deus. Bota aí na tela aí. Lá da rua Pedro Warner, o Genésio e o Jobson estão muito bravos lá, porque eles estão reclamando aqui que a Pedro Warner já faz tempo que está precisando de uma atenção. Essa é do último temporal, que foi agora nas terça-feiras que foi, né? Terça. E fica intransitável, segundo o Jobson e o Genésio, já foi feita uma promessa, até inclusive o Genésio disse que o antigo secretário de obras nem atendia ele, não dava atenção. O Ivan deu uma atenção, foi até lá, conversou com ele, explicou tal, mas a coisa não andou, e cada vez que chove é um Deus nos acuda. Tem alguma informação de alguma ação prevista ou de algo lá para Pedro Warner, ali no São Pedro, prefeito? Ali nesse trecho, se não me engano, não tem nem drenagem, né, Valdomiro? Não tem. Aí é um problema, né? A estrada ali, né, a gente vê que é de chão. E é uma realidade de diversas vias do município que ainda não são pavimentadas, né? Principalmente quando é morro, né? A água, ela faz o caminho dela, abre os buracos, né? A gente tem trabalhado e de novo, assim, eu não tô aqui para ficar dando desculpa para as pessoas, tô aqui para falar que a gente sabe do problema e tem buscado soluções, né? Então, só que a gente não consegue resolver todos os problemas da cidade ao mesmo tempo, né? Então a gente está trabalhando agora o cotovelo lá da rua Pomerode, estamos trabalhando lá para resolver aquele problema. A Vitor Meirelles, em anos passados, antes da obra, a chuvarada que deu na terça-feira tinha botado a Vitor Meirelles embaixo da água. Você lembra que toda semana que chovia era reclamação aqui na rádio da Vitor Meirelles. Resolvemos o problema com a obra de drenagem. Estamos também agora no Antônio Weber, a gente tem agora a DJ 034, salvo engano, que a gente também está para fazer lá em Dom Joaquim. Então, várias ruas que precisam de investimento em drenagem, né? A prefeitura nunca investiu tanto, nunca enterrou tanto tubo na cidade, a gente está fazendo. Agora, claro que a gente não tem braço, né? Não tem recurso e material humano para resolver todos os problemas ao mesmo tempo. Então, entendo a insatisfação do Genésio, do pessoal da Pedro Warner, eles têm toda a razão em estarem chateados, né? Que bom saber que o Ivan dá atenção. O Ivan tem essa característica, né? De ser atencioso com as pessoas, e provavelmente ele já deve estar ciente disso para poder fazer algo. E de novo, vamos ser honestos aqui, a gente vai fazer, né? Vai passar o quê? Uma patrola ali para deixar a rua transitável. Mas o problema é efetivamente que é uma rua longa, Pedro Warner também, né? A gente precisa fazer um estudo ali para fazer um investimento maior. Primeiro em drenagem, que daí a gente consegue tirar essa água que passa por cima da via e que causa os buracos, que ela vá para uma tubulação, né? Para daí depois, quem sabe, fazer uma parceria comunitária ou alguma outra parceria para investimento ali de infraestrutura. Olha, tem várias perguntas, mas o tempo é nosso adversário. Eu não vou conseguir aqui, são várias perguntas que chegaram por aqui. Eu até vou encaminhar para o prefeito aqui, para ver se de repente ele consegue aí na medida do tempo ir dando um retorno pra gente, ou até tem aqui pergunta da educação, da saúde, do obras. Vamos fazer diferente, vamos chamar os secretários aqui, né, Adeli? Vamos convidar os secretários que a gente consegue ter uma resposta aí. E eles vêm, todos eles, tá? Todos eles. Não foge não. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou combinar com você que mandou mensagem sobre a educação, vamos convidar a secretária para vir aqui, o secretário de obras, o próprio secretário de saúde, para a gente na próxima semana ir respondendo essas perguntas. Temos que falar também aí em breve, hoje não dá mais tempo, mas do leilão semana que vem aí, do esgotamento, sim, né? Sim. Esgotamento sanitário que vai ser lá em São Paulo, né, prefeito? Esse é um marco na história da cidade, né? A gente está 2 anos trabalhando nesse edital. O que a gente investiu de tempo e energia para estudar esse edital que passou pelo crivo Tribunal de Contas
teve alguns questionamentos, dúvidas, respondemos. Tá ok, tá publicado. Segunda-feira inicia o recebimento das propostas e na sexta-feira é o leilão lá na B3, né? Então a gente está com a expectativa aí da participação de algumas empresas para que a gente possa, Brusque possa sair, né, desse cenário que hoje tem. Brusque é uma cidade maravilhosa, né? Cidade desenvolvida, rica, com excelentes indicadores socioeconômicos. Quando a gente vai coleta tratamento de esgoto doméstico, zero. Então, que é algo assim que a gente se sente até constrangido assim, quando vê a nível de país, uma cidade como a nossa não tem esgoto. A gente vai enfrentar e vai começar a implantação do esgoto. Uma obra que vai ser impopular, e eu sei disso, vai cavar a cidade, vai ter uma nova tarifa, mas a gente tem um lema lá que é fazer o certo e não o que é fácil. Então a gente vai fazer o esgoto porque entende da importância dessa obra para a saúde, sobretudo, mas para a qualidade de vida da população, que essa e as próximas gerações possam viver numa cidade melhor. Muito bem. 8h49, André, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço o convite, né? A gente tinha tanta coisa aí para falar. Nem conseguimos falar de política, né, Vai voltar outro dia, né, Rodrigo? Não, vocês convidam, eu venho, né? Vocês convidam, eu venho. Mas obrigado mais uma vez pelo convite, né? De novo, a gente tem trabalhado muito na prefeitura para fazer o melhor trabalho possível. A gente acerta e erra como qualquer empresa, como qualquer cidadão, mas a gente sempre, né, dá a cara a tapa, a gente sempre está aqui para, com muita transparência, falar com a população, eu, o Deco, todo o nosso secretariado, né? Espero que todos estejam respondendo, vocês aqui da rádio também, né? Porque o que dá para fazer dá, o que não dá a gente explica por que não dá agora, né? E vai articulando, vai conversando para resolver os problemas. Então, né, com essa transparência que a gente tem levado o nosso trabalho. Então, obrigado mais uma vez, um forte abraço aí para quem nos escuta, né? Uma abençoada quinta-feira aí. No que precisar, contem sempre com a gente.